Desde o início dos tempos, a humanidade tem buscado respostas para as grandes questões da vida. De onde viemos? Para onde vamos? Qual é o propósito de nossa existência? Em meio a essa busca eterna por significado, surge uma luz no horizonte do mundo antigo e o cristianismo. Imagens de paisagens, céus estrelados e antigos pergaminhos nascido na poeira das estradas da Palestina, o cristianismo. Começou como uma pequena faísca com a vida e os ensinamentos de Jesus de Nazaré. Ele pregava o amor, a compaixão e uma forma de vida que desafiava as normas sociais e religiosas da época. Cenas de arte renascentista retratando a vida de Jesus rapidamente, essa faísca se transformou em uma chama ardente. Os apóstolos, seguidores fervorosos de Jesus, espalharam sua mensagem além das fronteiras judaicas, alcançando gregos, romanos e bárbaros, plantando as sementes de uma transformação espiritual que iria remodelar o mundo. Transição suave para imagens de cruzes, igrejas e multidões reunidas. O cristianismo não era apenas uma religião, era uma revolução do espírito humano. Uma promessa de salvação, um caminho para a redenção, e uma nova aliança entre o Criador e sua criação. Fade out com uma cruz iluminada contra o céu ao amanhecer. Esta é a história de como uma crença transformou impérios, inspirou obras de arte imortais e guiou milhões de almas através dos séculos. É a história do cristianismo. O surgimento de Jesus Cristo, em uma época de impérios e profetas, nasceu um homem cuja vida iria mudar o curso da história. Jesus de Nazaré, um carpinteiro por ofício, mas um mestre por vocação, começou sua missão nas margens do Mar da Galileia. Imagens de locais históricos em Israel e recriações da vida cotidiana no tempo de Jesus com palavras de esperança e atos de amor, Jesus tocou os corações dos marginalizados e desafiou as autoridades. Ele curou os enfermos, alimentou os famintos e pregou uma mensagem de perdão e renovação espiritual. Cenas de curas e parábolas representadas em arte clássica e moderna. Amai-vos uns aos outros, ele disse, como eu vos amei. Essas palavras simples, mas poderosas, ecoaram através das colinas da Judéia e além, inspirando uma nova maneira de viver. Transição para cenas de multidões ouvindo Jesus e discípulos seguindo os seus ensinamentos eram radicais. Ele falava de um reino de Deus que estava ao alcance de todos, não apenas dos ricos e poderosos. Ele desafiou as normas sociais, acolhendo pecadores e conversando com mulheres, quebrando barreiras culturais e religiosas. Imagens de Jesus com pessoas de diferentes classes sociais e gêneros, mas nem todos receberam sua mensagem com alegria. As autoridades religiosas o viam como uma ameaça, e os governantes romanos, como um possível rebelde. A tensão crescia à medida que a popularidade de Jesus aumentava. Cenas de confronto entre Jesus e os líderes religiosos, e a preocupação dos romanos. No entanto, o impacto de Jesus não seria silenciado. Sua crucificação, longe de ser o fim, tornou-se o catalisador para a disseminação de suas ideias. A ressurreição, um evento que seus seguidores testemunharam, tornou-se a pedra angular da fé cristã. Imagens dramáticas da crucificação e da ressurreição em apenas 2 minutos, mal tocamos na superfície da história de Jesus. Mas mesmo nesse breve momento, podemos sentir o poder transformador de suas obras e palavras, que continuam a ressoar através dos milênios. Após a ressurreição de Jesus, um pequeno grupo de homens e mulheres comuns foi investido de uma missão extraordinária. Eles eram os apóstolos, escolhidos para levar a mensagem de amor e redenção para além das fronteiras de sua terra natal. Imagens de mapas antigos e rotas de viagem dos apóstolos. Com coragem e fé inabalável, eles viajaram por terras estrangeiras, enfrentando perigos, perseguições e até a morte. Pedro, Paulo, João e os outros apóstolos pregavam com uma convicção que convertia corações e mudava vidas. Cenas de recriações históricas mostrando os apóstolos pregando e interagindo com diversas culturas. Eles não apenas falavam, e eles viviam suas mensagens. Comunidades inteiras foram transformadas, dando origem à igreja primitiva, de uma comunidade baseada na fraternidade, no compartilhamento e na esperança. Imagens de arte representando a comunhão dos primeiros cristãos. A palavra deles era como semente lançada em solo fértil. Em Roma, Antioquia, Corinto, Éfeso e além, as igrejas floresciam,
cada uma adaptando a mensagem cristã à sua própria cultura e idioma. Transição para imagens de ruínas de igrejas antigas e manuscritos. Paulo de Tarso, em particular, destacou-se como um dos maiores missionários. Suas cartas formariam mais tarde uma parte significativa do Novo Testamento, orientando e moldando a doutrina cristã para as gerações futuras. Imagens de páginas das epístolas de Paulo. Mesmo diante da adversidade, os apóstolos mantiveram sua visão. Eles estabeleceram as bases para uma fé que se espalharia por todo o Império Romano e, eventualmente, por todo o mundo. Cenas de batismos e rituais cristãos primitivos, mas é através de seus olhos que vemos o poder da fé em ação, a força de uma mensagem que transcende tempo e espaço. A jornada dos primeiros cristãos não foi marcada apenas por triunfos e conversões. Ela foi pavimentada com o sofrimento daqueles que se mantiveram firmes em sua fé diante da adversidade mais extrema. Imagens de arte e recriações históricas mostrando cristãos sendo perseguidos nos primeiros séculos. Os seguidores de Cristo enfrentaram ondas de perseguição. De Nero a Diocleciano, os imperadores romanos viam o cristianismo como uma ameaça ao status quo, levando a campanhas brutais para erradicar a fé emergente. Cenas de arenas romanas e masmorras. Os cristãos eram frequentemente acusados de crimes que não cometeram, tornando-se bodes expiatórios para os problemas do império. Eles foram jogados às feras, queimados vivos e torturados de maneiras inimagináveis. Transição para imagens de velas acesas e símbolos de fé. Mas a perseguição teve um efeito paradoxal. Longe de extinguir a nova religião, ela a fortaleceu. O sangue dos mártires, como disse Tertuliano, tornou-se a semente da igreja. Imagens de cruzes e santuários dedicados aos mártires. A coragem desses primeiros mártires inspirou outros a se converterem. Eles viram na morte dos cristãos uma dignidade e uma convicção que não podiam ignorar. A fé cristã começou a ser vista não como uma superstição, mas como uma verdade digna de ser seguida, mesmo até a morte. Cenas de batismos e rituais cristãos, indicando crescimento e resiliência. As histórias de fé inabalável e sacrifício supremo atravessaram gerações, moldando o caráter do cristianismo como uma religião de testemunho e resistência. Fade out com uma imagem de uma assembleia pacífica de cristãos em 2 minutos. Mal podemos honrar adequadamente a memória desses bravos homens e mulheres. Mas lembramos deles não apenas como vítimas, mas como vencedores cujo legado perdura na fé viva de milhões hoje. Constantino, o imperador que derrubou a lei de Deus por terra. De acordo com a Bíblia, no alvorecer do século IV, o Império Romano testemunhou uma transformação que redefiniria o curso da história ocidental. Constantino, o Grande, emergiu como uma figura central nessa mudança. Após uma visão celestial e uma vitória decisiva na Ponte Milvio, Constantino adotou o cristianismo, uma fé até então perseguida, e com ela, moldou o destino de um império. Em 313 d.C., junto com Licínio, imperador do Oriente, Constantino promulgou o Edito de Milão. Este decreto histórico proclamou a neutralidade do império em relação ao credo religioso, pondo fim às perseguições e concedendo liberdade religiosa a todos os cidadãos. Com essa legalização, o cristianismo passou de uma religião marginalizada a uma fé com o direito de ser praticada abertamente. Lugares de culto foram restaurados e propriedades, antes confiscadas, foram devolvidas aos cristãos. Há relatos de que, sob a influência de Constantino e líderes eclesiásticos da época, algumas práticas e leis foram adaptadas, refletindo a fusão entre a Igreja e o Estado. Isso incluiu mudanças no calendário e na observância do sábado para o domingo, alinhando a prática cristã com o culto ao sol invicto, popular no Império. E assim, percorremos os caminhos sagrados da história, testemunhando como o cristianismo entrelaçou-se com o tecido da humanidade. Não é apenas uma crença, mas um legado vivo que continua a inspirar, a desafiar e a transformar. Desde as margens do Mar da Galileia até os confins do mundo moderno, o cristianismo nos chama a uma jornada de amor e esperança. Ele nos convida a sermos agentes de mudança, portadores de luz em tempos de sombra, e a vivermos uma fé que move montanhas. Olá, exploradores do planeta desconhecido, que alegria encontrá-los aqui mais uma vez. Eu sou Luiz Carlos Avelar, e é com gratidão que agradeço por assistirem aos nossos vídeos, completos e shorts.
Convido-os a se inscreverem em nosso canal Planeta Desconhecido. Deixem seu like, comentem, compartilhem com seus amigos. Vocês são essenciais para nós. Cada like ajuda nosso canal a crescer ainda mais. Que Deus os abençoe até nosso próximo encontro. Muito obrigado.